alvorecer do século XX, encontrou a Europa em uma encruzilhada. As ruas estavam cheias de vida, com mercados movimentados e cidades em expansão. No entanto, por trás dessa fachada vibrante, algo sombrio estava se formando. Apesar da aparência de paz, tensões fervilhavam sob a superfície. Reuniões diplomáticas e discussões secretas entre líderes militares revelavam um continente à beira do conflito. As grandes potências, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Áustria, Hungria e Rússia, estavam envolvidas em um jogo perigoso de provocação. Desfiles militares e exibições de força naval mostravam a crescente rivalidade. Nacionalismo, imperialismo e militarismo alimentavam ambições, levando a uma corrida armamentista. As fábricas trabalhavam incessantemente, produzindo armas, enquanto os exércitos se preparavam para o inevitável. O assassinato do arquiduque Franz Ferdinand, em Sarajevo, em 28 de junho de 1914, destruiu a frágil paz. Este evento trágico foi o estopim que acendeu o barril de pólvora europeu. Este único evento desencadeou uma reação em cadeia, arrastando as grandes potências para a guerra. As manchetes dos jornais anunciavam a mobilização de tropas e as declarações de guerra. Os canhões de agosto estavam prestes a desencadear uma tempestade de fúria sem precedentes, mudando a história para sempre. As batalhas que se seguiram seriam marcadas por uma destruição inimaginável e um sofrimento incalculável. As ruas de Sarajevo estavam movimentadas naquele dia fatídico de junho. Pessoas iam e vinham, alheias ao destino que se desenrolava diante delas. O arquiduque Franz Ferdinand e sua esposa, Sophie, estavam visitando a capital bósnia. Eles estavam em uma missão diplomática, tentando fortalecer os laços do império. Gavrilo Princip, um estudante de 19 anos, viu-se em posição de agir. Ele fazia parte de um grupo revolucionário que buscava a independência da Bósnia. Quando o carro do arquiduque passou, Príncipe sacou sua pistola e atirou, ferindo fatalmente Franz Ferdinand e Sophie. O caos se instalou imediatamente. A Áustria-Hungria, indignada, culpou a Sérvia e jurou vingança. As tensões políticas aumentaram rapidamente. A Alemanha prometeu seu apoio à Áustria-Hungria, enquanto a Sérvia apelou à Rússia. As alianças começaram a se formar. Quando a Rússia se recusou a interromper sua mobilização, a Alemanha declarou guerra em 1º de agosto de 1914. O mundo estava à beira de um conflito global. O assassinato havia incendiado o barril de pólvora da Europa, levando o continente à guerra. A Primeira Guerra Mundial havia começado, mudando o curso da história para sempre. O assassinato do arquiduque Franz Ferdinand desencadeou uma série de manobras diplomáticas e mobilizações militares. A Áustria-Hungria, apoiada pela Alemanha, emitiu um ultimato à Sérvia. A Rússia começou a mobilizar seu vasto exército, percebido pela Alemanha como uma ameaça. A Alemanha declarou guerra à Rússia em 1º de agosto de 1914, e a França se mobilizou em resposta. A Alemanha implementou o Plano Schlieffen, atacando através da Bélgica neutra. A Grã-Bretanha, indignada com a violação da neutralidade belga, declarou guerra à Alemanha em 4 de agosto de 1914. Os primeiros meses da guerra viram os exércitos alemães varrendo a Bélgica e o norte da França. O conflito logo se transformou em um impasse mortal, caracterizado pela guerra de trincheiras. A vida nas trincheiras era horrível, com os soldados suportando bombardeios implacáveis e doenças. Grandes batalhas como Verdun e Somme resultaram em baixas impressionantes, mas pouco ganho estratégico. Apesar dos horrores, os soldados exibiram notável coragem e resiliência. A Primeira Guerra Mundial viu uma escalada sem precedentes na letalidade da guerra. Novas armas, como metralhadoras, tanques, aviões, submarinos e gás venenoso,
transformaram o campo de batalha. A metralhadora derrubava tropas que avançavam, contribuindo para o impasse. Os tanques, implantados pela primeira vez pelos britânicos, anunciaram uma nova era de guerra mecanizada. Os aviões, inicialmente usados para reconhecimento, logo se tornaram combatentes mortais. O gás venenoso introduziu um novo nível de horror, causando queimaduras agonizantes e insuficiência respiratória. Os Estados Unidos inicialmente procuraram permanecer neutros no conflito. No entanto, os laços econômicos com os aliados, a Guerra Submarina Alemã e o Telegrama Zimmermann arrastaram a América para a guerra. O naufrágio do Lusitânia e o Telegrama Zimmermann inflamaram a opinião pública contra a Alemanha. O presidente Woodrow Wilson concluiu que a intervenção americana era necessária para defender a democracia. Em 6 de abril de 1917, o Congresso dos Estados Unidos declarou guerra à Alemanha, marcando um ponto de virada no conflito. Em 1917, a guerra havia cobrado um preço impressionante de todos os lados. Revoluções na Rússia e na Áustria-Hungria derrubaram impérios, enquanto a Alemanha cambaleava à beira do colapso. A Revolução de Fevereiro forçou o czar Nicolau II a abdicar, encerrando séculos de domínio Romanov. Os bolcheviques tomaram o poder na Revolução de Outubro, prometendo paz, terra e pão. A Áustria-Hungria se dissolveu em nações independentes e a Alemanha enfrentou crescente dissidência interna. A escassez de alimentos, a agitação trabalhista e os fracassos militares corroeram o apoio público à guerra. As armas silenciaram na 11ª hora do 11º dia do 11º mês de 1918. Este momento marcou o fim de um dos conflitos mais devastadores da história, a Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, encerrou oficialmente a guerra entre a Alemanha e as potências aliadas. Este tratado foi negociado no majestoso Palácio de Versalhes, onde líderes mundiais se reuniram para decidir o futuro da Europa. O tratado impôs condições severas à Alemanha, incluindo perdas territoriais, desarmamento e reparações. A Alemanha teve que ceder territórios importantes e reduzir drasticamente seu poder militar. O exército da Alemanha foi limitado e o país foi proibido de possuir tanques ou força aérea. Esta desmilitarização visava prevenir futuras agressões, mas também deixou a Alemanha vulnerável. Os pagamentos de reparações representaram um pesado fardo para a economia alemã. A economia, já debilitada pela guerra, enfrentou ainda mais dificuldades, levando a uma crise econômica profunda. O Tratado de Versalhes foi controverso, fomentando o ressentimento na Alemanha. Muitos alemães sentiram que o tratado era injusto e humilhante, o que gerou um clima de instabilidade política. Os termos severos do tratado contribuíram para a ascensão de movimentos extremistas, como o Partido Nazista. A insatisfação generalizada foi um terreno fértil para líderes radicais que prometeram restaurar a glória da Alemanha. A Primeira Guerra Mundial deixou uma marca indelével na paisagem cultural. Poetas de guerra como Wilfred Owen e Siegfried Sassoon capturaram a brutalidade da guerra em versos contundentes. Os romancistas exploraram temas de trauma e perda, com obras como Nada de Novo no Front, de Erich Maria Remarque. Pintores retrataram os horrores da guerra com realismo inflexível. A guerra destruiu as convenções artísticas tradicionais, levando a novos movimentos como o dadaísmo e o surrealismo. Esses movimentos refletiam um sentimento generalizado de desilusão e um desejo de se libertar do passado. A Primeira Guerra Mundial ceifou a vida de milhões de soldados e civis. Memoriais de guerra em todo o mundo servem como um lembrete pungente dos sacrifícios feitos. O túmulo do soldado desconhecido em Paris simboliza o custo humano da guerra. O Dia da Lembrança,
observado em 11 de novembro, homenageia a memória daqueles que serviram. As pessoas se reúnem em memoriais de guerra, observam 1 minuto de silêncio e usam papoulas. Ao lembrar os sacrifícios daqueles que lutaram e morreram, nos esforçamos para criar um mundo mais pacífico. A Primeira Guerra Mundial foi um momento decisivo na história. As consequências da guerra foram abrangentes, moldando o século XX. O Tratado de Versalhes plantou as sementes para conflitos futuros, contribuindo para a ascensão da Alemanha nazista. A guerra acelerou a mudança social, com as mulheres exigindo maiores direitos e oportunidades. O legado da guerra serve como um lembrete do custo humano do conflito. Ao aprender com o passado, podemos nos esforçar para criar um futuro mais pacífico e justo.